Boa tarde, alunos! Aqui é o professor Antônio, professor particular e administrador dos grupos de estudos dos cursos técnicos de gestão, de logística e também de administração. E no vídeo de hoje eu vou estar auxiliando vocês na elaboração do mapa do curso de técnico de segurança do trabalho, mais especificamente nas disciplinas de higiene ocupacional e psicologia do comportamento. Lembrando que o mapa ele serve para as duas disciplinas. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, na disciplina de higiene ocupacional. Quando eu abro aqui um mapa, nós temos aqui, né, a contextualização do mapa e abaixo onde a gente precisa postar aqui a resposta. Quando a gente posta aqui a resposta do mapa em arquivo Word, né, ou PDF, automaticamente ele já posta lá para outra disciplina também. Então, indiferente na qual que você vai clicar, ou qual você vai postar, vai dar no mesmo. Bom, então vamos dar início aqui, né, ao nosso mapa. O que ele nos propõe aqui? Primeiramente, ele nos coloca um estudo de caso, né, de uma fábrica de móveis de madeira, no qual ela está nos contratando, né, nós já formados como técnico de segurança do trabalho, ela está nos contratando para estar fazendo aquela espécie de fiscalização ali, né, não é bem fiscalizar, mas é para a gente estar prestando ali nossos serviços, né, de melhoramento do ambiente do trabalho. E nessa visita que a gente faz lá para a fábrica, a gente se depara, né, no caso ele coloca ali que nós como técnicos nos deparamos aqui com altos níveis de ruídos, poeira gerada pelo processo de serragem e também a reclamação de alguns funcionários, né, dizendo aqui sobre que estão carregando pesos excessivos, entre outros aqui riscos para a saúde do funcionário. Então, depois dessa leitura, dessa descrição que é feita ali, dessas observações feitas na fábrica, ele nos coloca aqui, a partir daqui, né, o que precisa ser feito nesse mapa. Então, ele quer que a gente escreva um relatório, né, basicamente, colocando a identificação dos riscos que você observou, né, baseado ali no texto. Depois é para você colocar a descrição das consequências desses riscos. E, por fim, colocar aqui as medidas que a empresa precisa tomar para estar sanando esses problemas aí desses riscos. Então, para a gente estar podendo fazer esse relatório, antes de mais nada, a gente precisa baixar o formulário padrão da faculdade, né? A gente vem material da disciplina, baixa aqui o arquivo Word, né? Que é esse que eu estou abrindo aqui agora. É um formulário aqui para você colocar o nome, né? E já tem as perguntas para você preencher as respostas no quadro ali abaixo. Depois de você baixar o formulário, é interessante também que você baixe o livro da disciplina de higiene ocupacional e também o livro de Psicologia do Comportamento Organizacional. Esse livro de psicologia você quase não... Eu dei uma boa lida nos dois livros, a gente quase que não utiliza esse livro aqui para esse mapa. O de higiene ocupacional a gente consegue aproveitar bastante conhecimento que tem nele aqui para fazer o mapa, tá? Mas ainda acho mais importante do que os dois livros é você abrir aqui no portal esse material que diz aqui, ó, material didático de normas regulamentadoras, aqui embaixo. Você clica em acessar, ele vai redirecionar para um link. Esse link ele vai colocar aqui todas as normas regulamentadoras de forma bem descritiva, o seu objetivo e o que cada uma delas propõe, tá? Que é essa apostila aqui. Então aqui abaixo, ó, você desce, vai ter a NR1 até a NR38, tá? Isso aqui é bem interessante para a gente estar colocando ali numa questão do mapa que a gente vai ver a seguir agora aqui. Beleza, então com o mapa aqui, na primeira questão, então o mapa é dividido em 3 situações, né, como eu coloquei lá para vocês. Primeiramente fazer a descrição dos riscos, depois colocar as consequências desses riscos e na terceira situação para a gente colocar aqui como que a gente resolve esses problemas, a resolução delas. Então aqui na primeira questão ele coloca ali, né? Descreva uma lista com no mínimo 2 riscos que você observou lá no texto, né? Sejam eles riscos físicos, químicos ou ergonômicos. Tanto faz, tá? Você escolhe qual que você vai querer colocar lá e descreva aqui. Então ele pede para colocar no mínimo 2 riscos. Eu achei pouco até, porque lá no texto a gente consegue identificar vários riscos, né? Mas eu coloquei já aqui, então 2, como ele nos pede, né? Risco físico, que seria o risco de o ruído excessivo, e o risco químico, que eu coloquei como poeira de madeira. Mas se você quiser colocar mais, você pode pôr. Eu coloquei esses 2 aqui que eu identifiquei. E pelo que eu entendi, nessa primeira questão é só isso, tá? Só para você listar. Não precisa você colocar aqui, eu escolhi esses pelo fato de que... Não, só coloca ali, né, os riscos e beleza. Porque a partir da questão 2 aqui ele já nos coloca, ó, faça a descrição dessas consequências. Então descreva as consequências para a saúde dos funcionários de acordo com os riscos citados anteriormente, tá? Então agora sim, então...
eu coloquei os dois riscos que eu escolhi, mais uma vez, né, eu repeti eles aqui embaixo, que é o risco excessivo, que é o ruído excessivo, e o de poeira de madeira. E abaixo fiz aqui a descrição. Então a descrição do risco 1, que é o de ruído excessivo, eu coloquei assim: a exposição contínua a níveis elevados de ruídos pode provocar perda auditiva induzida por ruído, zumbido e estresse. Eu coloquei mais um pouco dessa descrição desse ruído excessivo, mas eu deixei grifado aqui em negrito, aqui em preto, né, para vocês estarem pensando e para estar complementando essa resposta, tá? Convidando vocês a estar participando também para estar colocando ali o que vocês entenderam. E na segunda, do poeira de madeira, mais uma vez, a anilação frequente da poeira de madeira pode causar irritação nos olhos, nariz, garganta, e coloquei mais algumas características aqui abaixo. Por fim, chegamos na nossa terceira questão, que são as medidas que a empresa deve tomar. Então, explique as medidas que a empresa deve tomar para sanar esse problema, citando pelo menos duas normas regulamentadoras, as NRs. Então, essa parte é muito importante. Ele quer que a gente faça a citação das normas regulamentadoras que estão atreladas a essas medidas que a gente identificou. Então, eu coloquei aqui, né, as ações a serem feitas, primeiramente. Então, eu coloquei uma das ações seria a empresa deveria adotar medidas de prevenção e controle, priorizando a proteção coletiva. Coloquei também que seria interessante implementar um sistema de exaustão, né, e ventilação para reduzir a concentração de poeira de madeira. E uma terceira ação que eu coloquei aqui, deixei grifado mais uma vez, para vocês estarem complementando. E as NRs que eu identifiquei que estão atreladas foi a NR6 e a NR17, mas você pode colocar outras, né, NRs, porque tem muitos erros ali que você pode estar colocando, né, atrelando ali alguma outra norma regulamentadora. Um exemplo seria a NR9, né, que fala sobre avaliação de controle de exposição, ou a NR15, que fala sobre as atividades e operações insalubres. Mas eu coloquei a 6 e a 17. A norma regulamentadora 6, eu acho que é a principal, que a gente mais vê, né, no curso, durante o curso, que ela fala sobre o equipamento de proteção individual, que são os EPIs, que basicamente hoje em dia todo trabalho, fábrica, né, precisa ter os EPIs. Então eu coloquei a NR6, citei ela aqui, né, no texto, e coloquei a descrição da CNR. Eu coloquei ali, então ela determina que a empresa forneça EPIs, né, enfim. E na 17 é a mesma coisa, coloquei ali e fiz a descrição. Quando você for fazer, você pode estar entrando lá naquele material que eu mostrei por último para vocês aqui, né, lembra da apostila que tem todas as NRs? Então, por exemplo, eu identifiquei que tem a NR14, exemplo, né? Você clica aqui na NR14, ele vai estar a descrição oficial, né, e prontinha aqui, que você pode estar colocando ali no trabalho depois, a descrição oficial, né? Além disso, tem o objetivo da NR, campo de aplicação, tem, nossa, muita informação para cada NR aqui. Não precisa colocar toda a informação aqui, vai ficar muito maçante, né, o mapa. Ele pede para a gente colocar aqui a descrição principal de cada uma. Então seria isso, o mapa está finalizado e aproveito aqui para deixar o meu trabalho à disposição para aqueles alunos que estão sem tempo de estar fazendo, né, o mapa, que muitos dos meus alunos, eles assistem todas as videoaulas, entendem todo o conceito, mas acabam não tendo tempo para estar fazendo essa parte burocrática, que é redigindo o texto, respondendo, né, então eu estou aqui oferecendo aqui esse meu auxílio. Se vocês tiver interesse, me chama lá no WhatsApp, que eu posso estar fornecendo para você esse material resolutivo daqui do vídeo, fazendo um outro material do zero para você, exclusivo, né, que você depois só faz a postagem lá. Então seria isso, agradeço, muito obrigado, deixe sua curtida, seu comentário, que isso me ajuda bastante e me impulsiona também para estar fazendo mais vídeos para as próximas disciplinas. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.